Olá, meu nome é Ana Beatriz e juntamente com a Luísa iremos apresentar o trabalho Modelagem em meios porosos com injeção de espuma, desenvolvido na disciplina de Trabalho Multidisciplinar do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos fazer uma pequena introdução sobre a injeção de espuma na recuperação do petróleo. A utilização de métodos convencionais na extração do petróleo não possuem bom rendimento, visto que apresentam apenas 30% da recuperação, ou seja, apenas 30% do óleo presente no reservatório é extraído. Com isso, visando uma recuperação mais eficiente, foram desenvolvidos outros métodos, e os mesmos foram classificados em primário, secundário e terciário. Os métodos primários consistem em elevar a pressão no reservatório, fazendo com que a recuperação ocorra de maneira espontânea. Os métodos classificados como secundários consistem na injeção de água ou gás no reservatório através de um poço injetor, de forma a empurrar o petróleo para fora dos poros rochosos. Já os métodos terciários consistem na utilização de técnicas mais complexas, como, por exemplo, aquecimento do óleo para diminuir sua viscosidade e injeção de espuma. Nos métodos primários e secundários, o gás injetado flui pelos lugares de maior permeabilidade, criando caminhos preferenciais, e em ambos os processos, o gás ultrapassa o óleo e não o desloca. Diante disso, a injeção de espuma tem sido utilizada na recuperação de petróleo a fim de controlar a mobilidade do gás, atuando como um bloqueio seletivo do reservatório e forçando o fluido a percorrer áreas que antes não eram percorridas. Com isso, o objetivo do nosso trabalho consiste na realização de um experimento físico e um computacional, a fim de modelar a injeção de espuma em reservatório de petróleo e comparar os resultados obtidos em ambos os experimentos. Apresentaremos agora a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento desse trabalho. O balanço populacional consiste no estudo da conservação da distribuição numérica em uma população de partículas, possuindo matematicamente duas variáveis que afetam a distribuição, sendo elas variáveis externas e internas. O deslocamento de água e gás espumado em um meio poroso é modelado considerando o princípio da conservação de massa para as duas fases, água e gás, e a equação de balanço populacional. Outro conceito que será necessário para o desenvolvimento do trabalho é a advecção, que consiste no movimento de um material através da velocidade do fluido, e o movimento do fluido é descrito pelo vetor velocidade, que está representado na equação de advecção mostrada abaixo pelo A. Mostraremos agora o desenvolvimento do experimento prático. Os materiais utilizados no experimento prático foram seringas de 60 ml para formar o tubo e para injetar os materiais, a areia para realizar o preenchimento do tubo e simular o meio poroso, água para injetar no tubo, detergente para simular a espuma, uma bacia para coletar a água expelida, uma balança para realizar a pesagem da bacia e mensurar o quanto de água foi expelida, um cronômetro para marcar o tempo gasto para injetar os materiais no tubo, um tubo de sonda para unir o tubo com a seringa utilizada para injetar os materiais, silicone, veda-rosca e cola quente para realizar a união de duas seringas para formar o tubo e coador de café para servir como filtro, colocado na ponta do tubo a fim de impedir a saída de areia, permitindo que saísse apenas água. Nessa imagem, é possível ver alguns dos materiais utilizados, como a areia, a bacia, a balança, o silicone, o tubo de sonda e a seringa. Foram utilizadas duas seringas para formar o tubo, e antes de colá-las, ambas foram preenchidas com areia. As seringas foram coladas uma na outra para formar o tubo, que seria utilizado no experimento. Após colado e vedado, o tubo foi pesado para que fosse possível realizar algumas mensurações, como, por exemplo, a porosidade. Nesta imagem é mostrado o esquema completo do experimento, com o tubo de sonda conectando a seringa que foi utilizada para injetar os materiais no tubo feito anteriormente. Por fim, é possível observar a injeção de água no meio poroso para saturá-lo.
Após a injeção de água, o tubo foi pesado novamente para a realização de alguns cálculos. O experimento foi realizado novamente, porém, em vez de água, foi injetado surfactante e gás no tubo, e foi refeito uma terceira vez a fim de injetar apenas gás, para que os resultados pudessem ser comparados. Mostraremos agora um pequeno vídeo para ilustrar a execução do experimento. Ao final do experimento prático, foi possível obter um resultado satisfatório, onde a injeção de espuma se mostrou mais eficiente na recuperação do petróleo. Para um melhor entendimento do experimento computacional, apresentaremos alguns conceitos básicos que serão utilizados. O primeiro conceito que precisa ser entendido é o de saturação, que consiste na fração volumétrica de uma fase em relação ao volume poroso total. A porosidade é a fração volumétrica do espaço vazio existente no meio poroso, ou seja, é o volume disponível para o fluido percorrer. A permeabilidade consiste na habilidade da rocha de conduzir fluidos. A mobilidade descreve a capacidade de deslocamento, e a viscosidade do fluido é a medida da resistência do fluido ao escoamento resultante da aplicação de um gradiente de pressão. Apresentaremos agora o desenvolvimento do experimento numérico, a fim de comparar os resultados com o experimento físico. O deslocamento de água e gás espumado em um meio poroso é modelado considerando o princípio da conservação de massa para as duas fases, água e gás, e a equação de balanço populacional. O modelo matemático utilizado é descrito pela equação 2, onde φ é a porosidade, Fw e Fg são respectivamente a qualidade da água e do gás, e V é a velocidade. Para a modelagem, a condição inicial utilizada foi SW para t igual a zero igual a Smax de W. Já a condição de contorno adotada foi a de Dirichlet. Nas equações 3 a 9, são apresentadas as definições de algumas fórmulas que fazem parte do modelo, onde λW consiste na mobilidade da água e é descrita pela equação 4. Λg é a mobilidade do gás descrita pela equação 5 e λT é a mobilidade total dada pela equação 6. KRW e MW, utilizados na equação de λW, são, respectivamente, a permeabilidade relativa da água e a viscosidade da água, enquanto KRG e MG, utilizados na equação de λG, são, respectivamente, a permeabilidade relativa do gás e a viscosidade do gás. Os valores dos parâmetros utilizados estão apresentados na tabela que está sendo exibida. Os mesmos foram obtidos de 3 fórmulas, calculando através dos dados do experimento prático, retirando da literatura e encontrando empiricamente. Em verde, temos o valor da porosidade, que foi calculada com dados do experimento prático. Em azul, temos os parâmetros que foram retirados da literatura, sendo eles as viscosidades e alguns parâmetros que estão presentes na função de Curry, apresentada anteriormente em 8 e 9, que são o lambda, KRG, KRW e SGR. Em vermelho, temos os parâmetros obtidos empiricamente, que são a velocidade, as saturações e o MRF, que é o fator de redução de mobilidade, utilizado na modelagem da espuma. Realizando a discretização da equação 2 apresentada anteriormente, temos a equação final que foi utilizada na implementação computacional, como mostra a equação 10. Foi utilizado o método de Upwind para realizar as simulações computacionais. E ao final, foi possível obter os resultados que serão apresentados a seguir. O primeiro resultado apresentado consiste na saturação de água. Para que fosse possível verificar se o experimento estava funcionando corretamente, onde foi simulada a injeção de 60 ml de água. E como é possível visualizar na imagem, saíram os mesmos 60 ml do tubo, confirmando a funcionabilidade do experimento. Já na segunda imagem, é possível observar o resultado obtido ao injetar gás, que foram expelidos apenas 8,91 ml de água. Por fim, é apresentado o resultado após a injeção de espuma,
onde foram retirados 34,7 ml de água. A tabela apresentada mostra a comparação entre o resultado do experimento prático e o experimento numérico. Para a injeção de água, no experimento prático, a quantidade retirada de água foi de 60 ml, enquanto no experimento numérico foi de 58,50 ml. Para a injeção de ar, no experimento prático, a quantidade retirada de água foi de 9 ml, enquanto no experimento numérico foi de 8,91 ml. Para a injeção de espuma, no experimento prático, a quantidade retirada de água foi de 34 ml, enquanto no experimento numérico foi de 34,7 ml. Após a execução do experimento físico e o computacional, é possível concluir e verificar se os resultados esperados foram obtidos. Ao realizar a comparação dos resultados obtidos em ambos os experimentos, é possível observar que foram satisfatórios, visto que os números foram bastante correspondentes. Então, reduzindo a mobilidade do gás em 1,5 se traduz uma mobilidade maior da água, ou seja, foi recuperada uma quantidade maior de água. Portanto, é possível concluir que o trabalho alcançou o objetivo almejado, visto que ambos os experimentos realizados, o método de injeção de espuma se mostrou mais eficiente do que a injeção de apenas gás. Para a realização deste trabalho, utilizamos as referências apresentadas na tela. Agradecemos a todos pela atenção.